Uma história de fidelidade, redenção e esperança. Ruth escolheu permanecer ao lado de Noemi, demonstrando uma lealdade que transcende as circunstâncias. Como podemos ser uma presença fiel e amorosa na vida de quem enfrenta desafios? Nada está fora do controle de Deus. Assim como o encontro de Ruth e Boaz nos campos de cevada, Ele cuida de seus filhos e traz redenção. Confie, Deus trabalha até nos detalhes. De uma história de amargura a uma plenitude, o livro de Ruth nos lembra que Deus transforma tragédias em propósito. Ele chama todos para fazer parte da sua grande família. Ruth, uma jornada de amor e esperança. Irmãos, hoje nós vamos continuar então nossa jornada no livro de Ruth, não é? E nós vamos hoje ler juntos e refletir no capítulo 3. Então, se alguém não estava aqui conosco nos outros domingos, nós iniciamos uma série onde nós estamos estudando basicamente versículo por versículo do livro de Ruth. Ruth é uma história de amor e talvez uma das histórias mais interessantes que nós temos na Bíblia, né? Ela tem clímax, ela tem quebras de expectativa, parece até que você está lendo uma novela de certa forma. E nós estamos aprendendo com Ruth, não é? E se você não esteve conosco antes, eu quero incentivá-lo a buscar pelos nossos canais na internet. No YouTube nós temos o canal da nossa igreja, você pode colocar lá aí, aqui é Arthur Nogueira, e vai sair nosso canal. E lá você pode acompanhar não apenas as mensagens de Ruth, mas todo o acervo que nós temos de mensagem, tá? Todas as nossas mensagens de domingo, elas são colocadas lá. Então as mensagens são pregadas domingo, até quarta-feira elas estão online, para que você possa assistir. Se você é uma das pessoas que gosta de fazer anotações, você pode rever para reconfirmar algumas anotações, reafirmar algumas coisas que você ouviu, não é? Você pode aproveitar dessa tecnologia para compartilhar. Nós usamos as redes sociais, nosso celular para tantas coisas, não é? Por que então nós não podemos usar pelo menos um período do nosso dia de forma intencional para abençoar outras pessoas? Nós já ficamos com o celular o dia todo na mão, né? Então você pode compartilhar uma mensagem para algum contato. Enfim, irmãos, existem N formas hoje de nós aprendermos mais através da tecnologia e abençoar pessoas através da tecnologia. E a nossa igreja tem usado esses meios, não é? Então, o nosso canal do YouTube é um desses meios. Nós temos o aplicativo da própria igreja, onde você pode ali receber as notificações de tudo que está acontecendo na nossa igreja e compartilhar diretamente de lá, tá? Então, eu peço para que vocês dêem uma atenção a isso e façam um uso responsável. Dessa forma, vocês estarão abençoando não apenas a tua vida, mas a vida de outras pessoas. Amém? Então, hoje nós vamos refletir e conversar sobre Ruth, capítulo 3. E esse capítulo, ele vai falar muito a respeito de descanso e proteção, não é? Todos os seres humanos têm como base, é uma necessidade básica, encontrar descanso, não é? E encontrar proteção, ou seja, segurança. Nós estamos buscando, não é? Afinal, ninguém consegue ficar, entre aspas, trabalhando sempre, ou sempre estar de alerta. Nós temos que ter nosso momento de descanso, né? Pelo menos 1/3 da sua vida você passa descansando, ou seja, você passa dormindo. Eu gosto da ideia de que o ser humano, ele é um ser que obrigatoriamente ele tem que dormir diariamente, sabe? Eu acho que é um lembrete diário de que você é limitado, né? Em dias onde as pessoas estão tentando extrair todo o seu potencial, dormindo menos e tentando trabalhar 23 horas por dia, Deus nos lembra que nós somos seres que precisam descansar porque somos limitados e nos obriga a desligar, confiando que Ele está cuidando das coisas enquanto nós estamos dormindo, né? Então, descanso é algo que faz parte das nossas vidas, é essencial. Pessoas que não descansam
elas começam a decair em todas as outras áreas, e o teu corpo físico começa a adoecer. E nós também precisamos nos sentir seguros, desde a infância, nos sentir seguros, acolhidos, faz parte da nossa existência. Ruth e Noemi, que são as duas personagens que estão conosco basicamente desde o início dessa jornada, elas são exatamente como nós, né? Seres humanos como nós. E elas também estavam em busca de descanso e proteção, principalmente depois de tanta perca, tanta dor e tantos recomeços que ambas passaram, né? Então, logo no versículo 1 de Ruth, nós temos aí exatamente Noemi reafirmando isso. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. O que o Noemi está falando? Ruth, eu vou encontrar para você um marido. E uma vez que você tiver um homem de verdade ao seu lado, você poderá ter uma casa, construir um lar. E dentro do seio da sua família, você vai encontrar proteção e descanso. E você está precisando disso. Nós estamos precisando disso. É isso que Ruth aqui está falando. E o nosso objetivo hoje é ver como Deus vai agir, concedendo essa proteção e esse descanso para Ruth e consequentemente, para Noemi. E no final da nossa mensagem, nós vamos ver como é que esse assunto e essa história do capítulo 3 irá falar conosco e atingir nossas vidas. E você vai perceber que Ruth não é tanto apenas sobre Ruth e Noemi e Boaz, mas é muito sobre eu, você e Deus. E assim nós vamos por ponto 1, que é um plano ousado. Noemi, que antes ela estava tão amargurada, vocês se lembram? Ela voltou para Israel extremamente amargurada, ela estava frustrada, não é? E eu penso aqui que Noemi, ela inaugurou um novo nível de frustração, porque ela estava tão amargurada que quando ela chegou, as pessoas começaram a conversar com ela e chamá-la, e ela falou assim: não me chame mais pelo meu nome, agora o meu nome é Mara, porque eu estou muito amargurada, né? E eu pelo menos não conheço nenhuma pessoa que ficou tão triste ao ponto de ir no cartório mudar o próprio nome, sabe? Então, Noemi, de fato, ela devia estar extremamente triste e amargurada, e ela mudou o nome dela. Nós vimos anteriormente que o nome dela agora é Mara, que significa exatamente amargurada. E nós fomos acompanhando a história e nós começamos a ver Deus trabalhando no coração dela. E ela começou novamente a encontrar alegria em viver, vendo o que Deus estava fazendo. E esse capítulo aqui já se inicia mostrando que o coração de Ruth ele está muito mais alegre. E como nós sabemos isso? Porque a forma como ela começa a lidar com o coração de Noemi, porque a forma como ela começa a lidar com Ruth reflete o seu coração. Até o capítulo passado, Noemi ela estava lidando com Ruth e com os problemas de forma totalmente egoísta. Ela estava enfiada lá na casa, ela não queria sair para trabalhar, Ruth teve que trazer comida para ela, não é? E agora nós estamos vendo ela tratar Ruth novamente com bondade. Ela olha para Ruth e ela começa a pensar no bem de Ruth, enxergar a necessidade de Ruth. E ela coloca sobre ela a responsabilidade de encontrar um marido para Ruth, não é? Então veja, a pessoa que é amargurada é um problema para ela e para quem convive em volta dela, não é? Porque ela começa a tratar as outras pessoas de forma extremamente egoísta e ela se torna um peso. Lembra semana passada que nós conversamos que Noemi se tornou um peso morto na vida de Ruth? Pessoas amarguradas acabam se tornando pesos mortos, peso extra que nós temos que carregar na jornada. Agora, a partir do momento que o coração de Ruth é tratado, de Noemi é tratado, de um peso morto, agora ela se torna uma peça fundamental na mudança da história de Ruth. Não é? Porque a forma agora como ela trata as pessoas ao seu redor, e principalmente, né, a sua filha, Ruth, não é? Que ela tem como filha, muda da água para o vinho. Não é? E lá para as tantas da jornada das duas, apareceu um novo personagem, que é um homem chamado Boaz. Boaz é um homem rico, dono de terras,
Ele é um homem temente a Deus, muito bondoso e generoso. E ele, desde o início, quando ele conheceu Ruth, ele começou a tratá-la de forma a trazer a ela segurança, porque ele deu um lugar para ela ficar tranquila. Ela poderia trabalhar nos campos sem se preocupar em ser abusada por alguém ou qualquer outro tipo de perigo, como ser roubada, etc. Ele agiu com extrema generosidade, permitindo que ela não apenas pegasse aquilo que caía no chão da colheita do campo, mas que ela pudesse colher diretamente do campo. E também ela se alimentava, né? Ela almoçava lá junto com os funcionários de Boaz. Né? E existe mais um detalhe, que eu vou lidar com isso lá na frente, mas Noemi ela vai deixando isso muito claro, que Boaz ele era um parente próximo do marido falecido de Noemi, Elimeleque. E uma vez que Ruth agora fazia parte da família de Noemi, Boaz, não é, era um parente próximo das duas. Noemi não é boba nem nada, ela olha então para Boaz e enxerga em Boaz uma oportunidade perfeita para que Ruth pudesse se casar. Boaz era um homem generoso, Boaz era um homem bondoso, temente a Deus, e já tinha demonstrado essa bondade para com Ruth. Além disso, Ruth, que antes era estrangeira, agora ela faz parte do povo. Isso significa que ela poderia se casar com Boaz, dentro da lei daquele povo. Seria um casamento legalizado, um casamento reconhecido por aquela comunidade. Né? Então Noemi rapidamente ligou esses pontos e enxergou Boaz como uma opção perfeita para que Ruth se casasse. Né? E aí logo no versículo 2 nós temos Noemi expressando isso. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, passe um perfume e vista a sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja, enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. É um plano meio estranho para quem quer se casar, diga-se de passagem, não é? É um pedido de casamento estranho para nós. Mas no final, Noemi sabia que ela precisava de uma estratégia diferenciada e arriscada, para que de alguma forma ela pudesse chamar a atenção de Boaz e tornasse possível pelo menos a possibilidade dele e Ruth se casarem. Né? E olhando com um pouco mais de detalhes nessa pequena frase de Noemi, nesse pequeno trecho que Noemi fala, nós temos aqui, na verdade, uma aula de sabedoria prática a respeito da vida. Noemi começa dizendo assim: Ruth, tome um banho, passe um perfume e coloque sua melhor roupa. Irmãos, isso é maravilhoso ver isso. Tá? Por quê? Muitas pessoas se acham tão espirituais, né, super espirituais, mas acabam negligenciando os cuidados básicos da própria existência, os cuidados básicos do seu próprio corpo. E o corpo é um instrumento que Deus nos deu, e ele deve ser cuidado. Então, ser negligente com o seu próprio corpo, não fazendo o básico, te deixa menos espiritual. Se essa é uma preocupação tua, entendeu? Eu lido semanalmente por pelo menos 10 anos com pessoas. Quando eu falo eu lido, é atendimento, conversas e assim por diante. E vocês iriam se surpreender o número de adultos que vão tomar banho obrigados. Que se deixar, chega do trabalho e só quer dormir. Que se deixar, nem toma banho. O número de adultos, se tiver algum dentista aqui, vai poder confirmar o que eu estou falando, que não escova o dente diariamente. Fio dental, nem sabe o que é. Tá bom? Isso dá a eles um hálito que é um frescor, não é? Da manhã. Capaz de derrubar um elefante ali a meio metro de distância, pelo menos. Não é verdade? Para quem é do meu tempo, década de 80, muitas pessoas acabam se descuidando tanto que a forma como elas se vestem parece um falcão. Não é?
incoerente, nada com nada, o cheiro não é agradável, sabe? Então, assim, você pode ser a mulher e o homem de oração o quanto você quiser, mas se você for fedido, entendeu? É difícil, sabe? Às vezes eu brinco com algumas pessoas e falo, cara, acho que Deus olha e fala, pô, me ajuda a te ajudar também, né? Pelo menos o básico, faz arroz e feijão comigo, né? Pô, tem um Trident no bolso, né? Já que não quer escovar o dente, então pelo menos compra um Trident. Tá entendendo? Ninguém é obrigado a participar disso com você, não é? Então, aqui é lindo quando Noemi e a Bíblia traz para nós cuidados básicos. Fala, cara, isso é espiritual, isso é importante. Você tem que ter o cuidado básico a respeito do teu corpo, você tem que saber escovar os dentes, escovar seus dentes, usar um fio dental, você tem que, né, ter um perfume, né, usar um desodorante, se vestir de forma adequada para os ambientes onde você vai estar, não é verdade? Ah, enfim, tomar um banho, né, um banho de fato, lavar todo o corpo, não é? Então, a Ruth aqui ela já dá um ensinamento prático da vida. Sabe? Ensinamento prático da vida. Porque senão você pode ser esforçado o quanto você quiser. Mas se você se veste de forma totalmente desleixada, teu hálito não é bom, você é uma pessoa que cheira mal, você não consegue usar uma roupa minimamente, né, coerente com os lugares que você vai, irmão, assim, as portas vão se fechar. Muitas portas vão se fechar diante de você. Tá? Então, aqui, Noemi e Ruth elas estão lidando com algo importante. É algo que pode mudar a história delas. Então fala, cara, faz o mínimo, né? Toma um banho, passa o perfume e veste sua melhor roupa para se encontrar com Boaz. Né? E Noemi ela continua e ela dá outro ensinamento ali para Ruth. Ela fala assim, ó, Ruth, vai falar com ele depois que ele tiver comido. Né? Ou seja, tenha certeza de que quando você chegar para falar com Boaz, ele esteja satisfeito. Ele esteja satisfeito. Cara, tem duas assim forças que operam em nós que quando elas decidem mostrar a força dela, você não consegue fazer mais nada, tá? Uma delas é o sono. Não importa o quão seja importante aquilo que você está fazendo, se o sono vier, meu irmão, você apaga, né? Eu já visto pessoas que elas morrem porque dormiram dirigindo um carro. Ou seja, dirigir um carro é altamente importante, né? É uma prioridade tua, você está dirigindo o carro. Mas a força do sono é tamanha, a pessoa negligenciou o teu descanso, que ela apaga dirigindo um carro. Tá? Por quê? Porque não dá para brigar com o sono. O sono é muito forte. E outra força é a força da fome. Nós temos que comer, nós temos que nos alimentar. Se você fica sem comer, o teu corpo vai começar a demonstrar fraqueza, dores de cabeça, vai começar formigamento nas extremidades do corpo e até desmaio, dependendo do tempo que você ficar sem comer. E a verdade é que se você está com muita fome, você não vai conseguir se concentrar como você deveria nas coisas que você tem para fazer. Tá? E tem uma pesquisa que foi feita, talvez você já tenha lido ela, porque ela é extremamente conhecida. Né? É uma pesquisa que foi feita com 8 juízes diferentes, e eles acompanharam esses juízes em mais de 1.000 julgamentos. E o que eles constataram nessa pesquisa? Que os julgamentos que se seguiam depois do almoço do juiz, ou seja, que eles estavam satisfeitos, eles comeram, descansaram, estavam satisfeitos, aumentava em 65% a chance dele ser favorável com a causa. Então, aqueles que eram julgados quando o juiz estava satisfeito, 65% deles ganharam. À medida que passava o tempo eles iriam ficando com fome, os 65% se tornava zero. Ou seja, quando eles estavam com muita fome, eles só diziam não. Eles só diziam não. Não tinha nenhuma causa favorável. Por quê? Porque pessoas com fome, irmão, elas não raciocinam direito, elas estão com pressa, elas querem terminar logo o que elas estão fazendo. Ou seja, isso é um conhecimento, é uma sabedoria de vida que Noemi demonstra aqui, incrível. E ela passa isso para Ruth, ela fala, ó, vai falar com ele quando ele estiver satisfeito. Por quê? Porque isso vai aumentar de forma assustadora a chance de você ganhar um sim. Tá? E quem é que é casado, se você já se tornou um profissional no casamento, você sabe que existe a hora correta de falar com o teu esposo ou falar com a tua esposa. E geralmente essa hora é depois que eles estão satisfeitos. Então, o teu esposo ou tua esposa ele tem que estar satisfeito. Tem que estar descansado. Né? Bem, pleno. Se você for conversar no momento certo com o teu esposo ou tua esposa, a chance de você receber um sim aumenta de forma drástica. E você sabe disso. Você sabe disso.
não é? Então, veja, parece coisas bobas, né? Isso que a Bíblia está trazendo para nós. Nossa, mas é o básico do básico. Cara, vocês se assustariam com o número de pessoas cristãs que ignoram a sabedoria prática e básica da vida e por isso se envolvem em problemas infinitos, tá? Infinitos. E tem famílias sendo destruídas por coisas básicas como essa. Então, por exemplo, o que você tem para falar não é tão importante quanto a hora que você for falar, o lugar que você for falar e onde você for falar. Porque tem lugar para falar as coisas, tem a hora de falar as coisas e tem o jeito de falar. Tem gente que só dá murro em ponta de faca, não porque tem más ideias, mas porque não sabe como falar. Escolhe as piores horas para falar. Então, por exemplo, recentemente, meu cachorro lá, ele comeu um chocolate que a Grazi deixou no chão e tal, ficou intoxicado, tive que correr com ele para o veterinário, e já tinha acontecido outras situações como essa, a diarista deixou. E eu estava num dia tão cansado, aconteceu isso, eu estava tão irritado, sabe? E eu falei, eu vou ter que alinhar com a Graça essa questão dela começar a organizar as comidas, porque o cachorro, cara, ele já é diabético, aí ele ainda pega essas coisas, não dá. Mas eu estava tão irritado que eu falei, cara, eu vou falar com ela daqui uns 3, 4 dias. Porque agora não é a hora de falar sobre isso. Agora não é o momento sobre isso. Eu vou esperar ela se acalmar, eu principalmente me acalmar, sabe? E depois nós conversamos e beleza, a gente se alinhou e fechou. Mas, por exemplo, eu resolver aquela situação naquele momento do estresse, irmãos, talvez por uma briga por causa do cachorro, ali fosse talvez a semente de um divórcio. De repente, das palavras que foram usadas, a forma como foi dito e o local. Você está entendendo? É uma coisa tão básica, mas é isso que destrói casamento muitas vezes. Se conversa com pessoas que estão em beira de divórcio, muitas vezes não tem grandes problemas. Ninguém abusou de ninguém, ninguém bateu em ninguém, não houve traição de forma nenhuma. São apenas palavras que machucam, palavras colocadas no momento certo, de forma errada. Você está entendendo? Então, que Noemi, ela passa sabedoria prática da vida para nós. Né? O livro de Provérbios é maravilhoso para nos ensinar sabedorias como essa. Tá bom? Bom, beleza, vamos voltar à estratégia aqui de Noemi. Noemi, além de dar todos esses toques para Ruth, a forma como ela desenhou a estratégia dela iria garantir que Boaz estivesse totalmente sozinho, né? Para que a proposta fosse feita da forma mais discreta possível, para que ninguém soubesse ainda. E se o pior cenário acontecesse, que seria Boaz dizer não para Ruth, ela apenas iria sair no meio da noite, voltar para onde ela veio, e pronto, ela estaria diminuindo a chance de constrangimento, a chance de falatório, a chance de vergonha pública. Tá? Então, beleza, ótimo, um ponto favorável, né? Tem pessoas que querem se arriscar e fazem pedidos públicos, né? É bonito quando dá certo, né, irmão? Mas quando faz o pedido público e a pessoa diz não, é uma vergonha mundial hoje porque está sendo gravado. Né? Então eu provavelmente iria por Noemi, eu fui mais discreto. Né? Então meu pedido estava eu, a Grazi e o pai dela na sala. Se desse errado, ficava ali entre nós três, não tinha muito problema. Né? Eu sairia como, não deu muito certo. A gente, pensamentos diferentes. Né? Pensamentos diferentes. Não é verdade? Então, Noemi, ela foi muito inteligente na forma como ela arquitetou tudo isso aqui e ela foi muito sábia no que ela passou para Ruth. Né? E tem uma parte mais estranha aqui do plano dela, que é descobrir os pés de Boaz. Então ela deveria descobrir os pés de Boaz e se deitar nos seus pés. Né? Por que ela precisava descobrir os pés de Boaz? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Sabe? Talvez fosse apenas uma forma muito exótica de fazê-lo acordar com o frio da madrugada sem que Ruth tivesse que acordá-lo. Porque você ser acordado já é algo muito chato. Né? A pessoa ainda te acorda para fazer uma proposta para você, é um cenário pior ainda. Então, apenas, talvez Noemi estava pensando de forma rápida como fazer acontecer aquilo, o tempo era curto, e ela pensou, vamos tentar acordar ele dessa forma. Sabe? Às vezes a gente tenta achar grandes significados em coisas que não têm grandes significados. Talvez é algo que simplesmente veio da cabeça dela e pronto. Sabe? E assim nós seguimos para o nosso segundo ponto. Então, beleza. Lá foi Ruth. Ela aceitou a ideia de Noemi e ela foi seguindo o plano do pedido de casamento mais exótico que eu, pelo menos, já ouvi falar.
quando você não quer chamar algo de estranho ou feio, você fala que é exótico. Entendeu? Então, pedido mais exótico que eu conheço. E por que foi um pedido corajoso? Olha, Ruth não tinha nada por certo. Boaz simplesmente poderia negá-la, dizer que não. Muita coisa poderia dar errado, aliás. Tá? Então, ela com certeza estava com receio, ela estava nervosa, mas mesmo assim ela foi corajosa o suficiente para dar sequência no plano. Né? E como se tudo isso não fosse o bastante, existiam detalhes culturais. Né? Um detalhe cultural que até mesmo na nossa cultura hoje em dia, que é uma cultura totalmente destruída, ainda não é tão comum a mulher iniciar o processo do pedido de casamento ao homem. Não é? Ainda é mais comum o homem pedir a mulher em casamento. Agora imagine isso acontecendo nos primeiros séculos da história da humanidade, no lado oriental do mundo, certo? Então era mais estranho ainda, uma mulher ir pedir um homem em casamento. E outra, a diferença de idade entre Boaz e Ruth, nós não sabemos ao certo quanto é, mas nós sabemos que é uma diferença bem significativa. Tá? Bem significativa. Tá? Isso também não era comum, casamentos com diferenças tão significativas assim. Tá? Mas beleza. Ruth, ela assumiu esses riscos e ela foi. Né? E vamos ver agora como é que foi essa cena dela chegando lá em Boaz. Né? Então ela está aqui falando com Noemi, ela fala, farei tudo o que você me disse. Assim naquela noite ela desceu até a eira e seguiu as instruções da sua sogra, Noemi. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se. Tá? Aqui existe uma quebra. O estava alegre é outra informação. Ele não estava alegre de tanto beber. Ele estava alegre, e eu vou explicar o motivo que ele estava alegre. Tá? Então ele não se encontrava bêbado, até porque, como ele era um seguidor de Cristo, ele não iria se embebedar. Tá? Foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth. Eu fico imaginando essa cena acontecendo. Né? Respondeu ela, estenda as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz exclamou, o Senhor te abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Aqui nós temos duas indicações que de fato a diferença deles de idade era significativa. Primeiro que ele trata ela como minha filha. Não é? Assim, então ele era mais velho que ela. Sabe? E outra, ele deixa muito claro que ela poderia ter buscado um homem mais jovem, da idade dela. Não se preocupe com nada, minha filha. Pelo menos não é minha neta, né? Então também não era tão assim, né? Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Então, beleza. Ruth foi lá, tá? Ela descobriu os pés dele. Possivelmente ele ficou com frio na madrugada. Acordou. E quando ele acordou, ela não obedeceu Noemi. Ela decidiu aqui dar uma improvisada, não é? Porque Noemi falou, olha, quando ele acordar, deixa ele ditar o que vai acontecer. Deixa ele ditar. E ela não deixou nada. Ela deixou muito claro logo de cara, imediatamente, o porquê ela estava lá. Qual era o propósito dela em estar lá aos pés de Boaz. Ela tomou a frente, né? Então, basicamente, ela já falou a intenção dela. Tipo assim, Boaz, eu não estou aqui para uma noite de prazer sem compromisso, tá? Eu estou aqui porque eu quero me casar legalmente com você. Eu quero construir uma casa, seguindo a lei e a vontade de Deus. Logo de cara, ela deixou muito claro. Não deixou Boaz ter qualquer tipo de interpretação errada a respeito daquela situação. Eu tenho para mim de que um dos grandes motivos pelo qual ela imediatamente já quis deixar muito claro o que estava acontecendo ali, é porque, se vocês se lembrarem, Ruth ela fazia parte do povo de Moabe, né, da cidade de Moabe. Ela era moabita. E no passado, as mulheres de Moabe, elas haviam seduzido os homens de Israel, sexualmente falando, com o objetivo de fazer eles caírem na fé e se desviarem do Deus deles. Então aqui você vê Boaz, um homem de Israel,
um homem mais velho, então com certeza ele conhece a história, né? E de repente ele tem no meio da madrugada uma mulher moabita mais nova nos pés dele, a chance dele ligar os pontos e falar, está repetindo o passado aqui é muito grande. Ela veio me seduzir e ela vai querer que eu caia da minha fé. Né? Então, para mim é isso, sabe? Para mim é isso. Ela deixou muito claro, olha, eu não estou aqui para fazer o que o meu povo fez. Eu sou uma mulher transformada. Eu fui transformada por Deus. Tá? Eu não estou aqui para te seduzir de nenhuma forma. Eu não estou aqui em busca de prazer, mas estou aqui em busca de propósito. Eu estou aqui para fazer um pedido de casamento. Né? E onde que acontece aqui o pedido de casamento? Onde que está o pedido de casamento aqui? Porque na nossa cultura o pedido de casamento ele é extremamente direto, né? É simplesmente, quer se casar comigo? Não tem erro de interpretação. Né? Aqui o pedido de casamento acontece de forma diferente, e uma forma que culturalmente aquele povo entenderia. Você tem que entender e sempre deixar muito claro na tua mente que a Bíblia não foi escrita para brasileiros. E muito menos na nossa época. Então muitas coisas que nós lemos ali faz sentido para aquela cultura, não para a nossa cultura. Tá? A Ruth fala assim, estenda as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Nós vemos esse mesmo linguajar como um pedido de casamento, por exemplo, em Ezequiel 16:8, que diz assim, mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri sua nudez. Fiz um juramento, estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Então o pedido de casamento aqui é o quê? Quando a capa é estendida, ou então o pedido da capa ser estendida. Tipo assim, me coloque embaixo da sua proteção, não é? Que eu me torne tua. Tá? Então esse é o pedido aqui de Ruth. Não é? O pedido de casamento oficialmente foi esse. E aqui Boaz não teve dúvida do que se tratava aquela situação ali. Ela estava pedindo ele em casamento. Tá? Até agora nós vimos aqui todo esse plano sobre o olhar de Ruth e Noemi. Tá? Mas eu quero mudar um pouco de personagem e olhar tudo isso aqui pela ótica de Boaz. Tá bom? E aí a gente vai aqui para o nosso ponto 3. Boaz, um homem adequado para se casar com Ruth. Tá? Então, olha, Boaz ele estava trabalhando já fazia muito tempo, semanas, junto com toda essa equipe na colheita. E a colheita estava chegando no final. Aquele era uma estação do ano onde as colheitas estavam terminando. Então, todo o trabalho agora estava vindo a retribuição de todo esse trabalho, né? De toda a espera, da plantar, esperar crescer, florescer, então colher. Né? E no final da colheita chegando, no final, ali no término do dia, Boaz ele vai celebrar essas conquistas com sua equipe, né? Então, aqui seria o famoso churrascão para comemorar alguma coisa, né? E então ali eles se alegraram e eles comeram, ficaram satisfeitos, né? Ele estava com o coração muito feliz, porque a colheita havia sido boa, né? O trabalho tinha rendido bem. E por isso ele se encontrava extremamente alegre, né? E eu creio que ele foi dormir com aquele mesmo sentimento de alegria e aquele mesmo prazer que nós temos quando nós terminamos uma tarefa difícil, né? Sabe aquele dia que você trabalhou duro, cara, um dia difícil, você chega em casa, toma um banho, come, se joga no sofá, assim, em berço esplêndido, sabe? Assim, você simplesmente desfalece no sofá, né? E você está cansado, mas você está se sentindo bem. Cara, venci mais um dia, fiz o trabalho que eu tinha que fazer, né? Estamos aqui, estamos vivos. Eu creio que era o mesmo tipo de sentimento aqui que Boaz estava. Ele estava extremamente alegre, cansado, mas muito alegre, né? E então, no meio da noite, lá para as tantas, ele acorda. Tá? Ele acorda. E quando ele acorda, ele vê um vulto no pé dele, né? Que na verdade era Ruth, nós sabemos disso. Ruth estava no seu pé. E a Bíblia não fala, ou se fala em outra tradução, não me lembro, mas ele deve ter tomado um belo susto, né, cara? Imagina você acordar de madrugada e ter um vulto na tua perna, você está entendendo? Eu acho assim, a Ruth ela abusou demais, ela quase matou de infarto o marido sem ter casado, tá entendendo? E rapidamente então ela se apresenta, ela, né, fala, ó, tipo assim, sou eu, Ruth, né? E ela fala então o que ela foi fazer lá, né?
E, de novo, ela repete aquilo que Noemi tinha falado, né? Ela fala, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então, essa ideia de resgatador, do parente próximo da família, aparece novamente, tá? E nós vamos ter que lidar com isso, né? O que significa isso? O que eles estão querendo dizer com essa fala, com essa afirmação, tá? O povo de Israel, assim como qualquer povo, como por exemplo a nação brasileira, eles tinham uma constituição, então eles tinham leis. O povo tinha que seguir leis, certo? Qualquer nação tem lei. E a lei desse povo foi dada pelo próprio Deus, tá? Então eles tinham as leis dele. Então quando você vai lendo o Antigo Testamento, em diversos momentos, em alguns livros, como por exemplo o livro de Levíticos, você vai ter um monte de leis. Você vai ficar lendo lei, a lei daquele povo, né? Como eles faziam em tal situação, como eles tinham que agir em outra situação, quanto eles tinham que pagar de tributo. Aí você vai perceber que o dízimo era o imposto daquela nação, o dízimo era em grande parte para que a nação estivesse em movimento. Você vai entendendo algumas coisas do porquê funcionava daquela forma, tá? E uma dessas leis que está em Levíticos 25 era a lei que chamava o resgatador. E é aqui onde aparece, onde se apresenta a figura do resgatador. Então a lei daquele povo falava basicamente que se uma família entrasse numa dívida muito grande, né, e eles viessem a falir, talvez até um deles fosse vendido como escravo, algum parente próximo, com condição financeira obviamente, poderia resgatar essa família. Em que sentido? Ele iria quitar todas as dívidas dessa família, readquirir todos os bens, terras, etc., que a família perdeu, e ainda ele poderia trazer de volta o escravo. Ele pagava lá o preço e trazia de novo a pessoa que foi colocada como escravo. Tá? Tranquilo, irmãos, Ruth não pede alguém ali, fique em paz. Tá? Volta em mim aqui. Então essa figura do resgatador, é isso. Era uma pessoa que ela poderia, um parente próximo que poderia resgatar a dignidade dos parentes que perderam tudo. Tá? Agora preste atenção. Aquele povo também tinha uma outra lei, que aparece em Deuteronômio 25. Essa lei já é uma lei que ela tinha outra ordenança. Ela falava assim, ó, se um homem morresse antes de ter filhos com a sua esposa, o irmão mais novo tinha que se casar com a viúva para que fosse mantido, não é, a descendência da família. Então, você tem um irmão. Infelizmente, o irmão faleceu e ele não teve filhos. Você vai se casar com a viúva do seu irmão e você vai garantir que vai haver filhos, que vai haver continuidade da descendência daquela família, certo? Então, era outra lei. O resgatador ele não tinha obrigação nenhuma de casar com algum familiar e garantir descendência para aquela família. O resgatador ele tinha, se ele quisesse, a obrigação, se ele quisesse, né, de pagar as dívidas. Provavelmente, o povo, de forma cultural, eles meio que juntaram essas duas leis. Tá? Então, o resgatador, ele poderia também se casar e dar continuidade na família. Tá? Além de pagar as dívidas, então ele poderia se casar com a viúva e dar continuidade à família. Então, provavelmente é isso que está acontecendo aqui. Eles meio que juntaram as duas leis para que isso acontecesse. Tá? Porque é isso que Ruth ela está indicando aqui. Ela está indicando isso. Que ele não apenas pagasse as dívidas da família dela, de Noemi, que vocês se lembram? Noemi e Elimeleque saíram de Israel com muitos bens e ela voltou sem ter o que comer. Ou seja, eles quebraram, faliram. Então, Boaz ele poderia resgatar financeiramente aquela família e então ele poderia se casar com Ruth para garantir descendência daquela família. Tá? E é exatamente isso que Ruth está pedindo e foi exatamente isso que Noemi bolou no plano dela. Agora preste atenção num detalhe. O resgatador, ele não tinha obrigação nenhuma de resgatar ninguém. Era apenas uma possibilidade. Ele ser parente era apenas uma possibilidade dele atender a essa lei, mas ele não era obrigado a isso. Tá? E aqui você começa a ver se desenhar o porquê Ruth, o livro de Ruth é uma história de amor. Tá? Do ponto de vista de Ruth, ela tinha outras opções. O próprio Boaz fala isso. Olha, você poderia ter escolhido um cara mais jovem do que eu, e rico também. Você não precisava ter vindo comigo. Além disso, Ruth ela tinha mais opções porque ela poderia voltar para a terra dela. Ela era de outra terra, ela poderia ir lá voltar para a parentela dela, com as pessoas que ela já conhece a vida toda dela e se casar por lá. Tá? Ela tinha outras opções. Mas ela decidiu e escolheu Boaz.
não é? Ela escolheu Boaz. Não é? Ela enxergou nele um homem devoto a Deus, que desde o início tratou ela com dignidade, cuidou dela, estendeu proteção a ela. Então, ela enxergou nele uma referência ideal do que um homem deveria ser. E ela provavelmente se apaixonou por aquilo que ela conheceu em Boaz. Já Boaz, ele poderia ter dito simplesmente não, agradecido e seguido com a sua vida, sabe? Tipo assim, Ruth, não, tudo da vida que eu estou agora, casar é problema, sabe? Deixa eu curtir aqui, eu já construí meu patrimônio, eu tenho uma vida financeira estável, estou feliz, estou satisfeito com o que eu tenho, não preciso me casar agora, tá? Eu agradeço pelo interesse, mas não, sabe? Ele poderia ter negado, porém ele aceitou. Ou seja, ele decidiu também se casar com Ruth. E pela rapidez que ele responde, provavelmente era algo que já estava no coração dele de alguma forma. Ele já tinha algum interesse em Ruth, né? Porque ele respondeu logo de bate-pronto, sabe? E ele deixa muito claro o que é que chamou a atenção dele em Ruth. E foi exatamente o que chamou a atenção de Ruth nele. Ele fala assim, olha, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher virtuosa. Tá? Em nenhum momento o livro fala sobre a beleza ou a falta dela em Ruth. O livro não toca nesse assunto. Mas o livro de Ruth ressalta constantemente o caráter dela e o amor que ela tinha por Deus. E Boaz, ele foi movido por isso, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. E ele viu em Ruth uma mulher que amava a Deus acima de todas as coisas, uma mulher virtuosa. Não é? E com certeza isso o ajudou a se atrair mais por Ruth, porque ele enxergou em Ruth uma mulher que se adequava para se casar com ele. Se lembram que pessoas piedosas são atraídas por pessoas piedosas? Né? Então, a verdadeira beleza de Ruth é o seu caráter e amor a Deus. É isso que o livro está suscitando. Ele está tirando a beleza física de fora. Ele está falando, a verdadeira beleza, ela poderia até ser maravilhosa, mas a verdadeira beleza dela era o caráter que ela carregava e o amor que ela tinha por Deus. Tá? E é muito lindo quando você começa a ligar isso aqui com o restante da Bíblia, porque a nossa Bíblia, aqui a Bíblia que você tem, ela tem uma ordem de livros. Só que você sabe que a Bíblia, em outras culturas, como por exemplo a Bíblia dos Hebreus, ela tem outra ordem dos livros. Muda algumas ordens. Então um livro que vinha aqui, na Bíblia dos Hebreus, ele vai em outro lado, porque eles entendem que faz mais sentido assim. Tá? Tem Bíblias que você vai ler, ela está em ordem cronológica. Então assim, e na Bíblia dos Hebreus, Ruth, ela vem depois do livro de Provérbios. E se você já leu o livro de Provérbios, você sabe que Provérbios termina com uma grande pergunta. Que assim, mulher virtuosa, quem a encontrará? Começa Ruth. E Boaz fala, você é virtuosa. Então, o livro de Ruth, ele provavelmente é uma resposta ao livro de Provérbios. Tipo assim, você quer saber o que é uma mulher virtuosa e como encontrar ela? É uma mulher de caráter, que ama Deus acima de todas as coisas. Então, Ruth se apresenta como uma mulher virtuosa. Né? E é legal como a Bíblia ela faz essa dinâmica entre os livros. Pessoas diferentes que escreveram. E a resposta vem de pessoas diferentes em tempos diferentes. Sabe? E você tem um contraste muito grande aqui entre duas Ruths. Você tem a Ruth do passado. Ela é uma moabita, pagã, inimiga do Deus, inimiga do povo de Israel. Ela era uma estrangeira e excluída. E você tem depois, no presente, uma Ruth totalmente diferente. Uma mulher que foi salva, ela é fiel, sábia e ela é propositiva. Isso mostra para nós que Deus não apenas nos acolhe, mas Ele nos transforma. Ruth foi transformada. Né? Ela não foi apenas salva, mas ela foi capacitada por Deus para viver o futuro que Deus tinha para ela. Certo? Então, quem conheceu Ruth do capítulo 1, jamais iria imaginar quem seria Ruth, ou quem ela se tornaria no capítulo 3. E isso é uma característica muito legal que você vê nas pessoas. Principalmente quem se converteu a Deus e veio de uma vida conturbada. É interessante quando você que tem essa experiência, vê que as pessoas que te conheceram no capítulo 1, elas jamais imaginariam que você se tornaria a pessoa do capítulo 3. Entende? Então, tipo assim, você ser isso, não dá. A gente te conheceu lá atrás, sabe? Você era o trancabarmo. Como que você é careta agora? Pô, você era um mulherengo. Como que agora você me fala de fidelidade e um casamento? É impensável, mas esse é o poder do Evangelho. É a transformação que Deus opera. O poder do Evangelho não é uma castração moral ou um adestramento moral, mas é uma transformação tão grande no coração das pessoas que ela se torna irreconhecível para aqueles que os conheciam antes. E é que está acontecendo aqui exatamente com Ruth. Né? E Ruth foi de 0 a 100 muito rápido.
em 2 capítulos, em pouco tempo em Israel, ela saiu da estrangeira excluída e inimiga de Deus para a resposta de ser uma mulher virtuosa. Percebe? E aqui nós caminhamos para o nosso último ponto. A espera da providência. Tudo está vindo tão rápido, né? De apenas conhecidos, trabalhavam ali, se viam no trabalho, agora nós temos um pedido de casamento e o aceite do pedido de casamento, né? Então, assim, de 2 conhecidos que talvez estavam se flertando, nós não sabemos disso, a Bíblia não fala, mas todo mundo aqui sabe que existe um jogo de olhar quando você está interessado com alguém, né? Então, os olhares se comunicam de alguma forma, né? Então, talvez já tinha tido a conversa dos olhares entre eles em alguns momentos, sabe? E agora nós temos o aceite da proposta, sabe? Cara, meu, que legal, não é? Você pega a jornada de Ruth, o que ela perdeu, todo o recomeço dela, etc. Você vê a jornada de Boaz, os dois vindo, crescendo, e de repente eles se encontram, e agora nós temos aqui um pedido de casamento e foi aceito. Cara, que história linda, os improváveis, ninguém podia dizer que eles iriam um dia poder estar juntos, um amor improvável com pessoas improváveis. Cara, uma história de amor, assim, extremamente bonita e interessante, né? Então nós temos aqui o clímax, né? Parece que a gente está chegando num clímax aqui, tá ligado? Agora então eles vão dizer publicamente que eles se amam, eles vão se casar e construir uma família juntos. E a gente então tem o desfecho da história de Ruth, onde de uma mulher excluída que perdeu tudo, agora é uma mulher que encontrou proteção e segurança, transformada por Deus, e o final feliz, não é? Mas todo esse cenário que a gente vai criando na nossa mente, ele simplesmente é quebrado. Porque tem uma situação ainda para ser resolvida que ela pode separar Boaz e Ruth para sempre, mesmo que eles se amem e queiram ficar juntos, né? E a gente vê isso acontecendo no versículo 12, que diz assim: é verdade que eu sou o resgatador, mas há outro parente que é mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser te resgatar, muito bem, que te resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu te resgatarei. Deite-se aqui até amanhã. Então, preste atenção na construção disso, tá? Toda a jornada de Ruth até aqui, Ruth então se arrisca para fazer um pedido de casamento diferente, exótico. E quando Boaz fala sim, talvez ela sentiu aquele alívio, tipo, meu, deu certo o plano da minha sogra, entendeu? Nem acredito que ele disse sim. E talvez ela já estava projetando, né, as mulheres assim, talvez ela estava pensando já na cozinha de inox, não é? Com aquela ilha muito grande no meio e coisas nesse sentido. Afinal, Boaz tinha dinheiro, não é? E de repente o Boaz ele vem e joga um balde de água fria sobre tudo isso. Tipo assim, cara, eu gostaria muito de me casar com você, mas tem uma situação que pode nos impedir. Qual é a situação? Dentro da lei do resgatador, tem um parente que é mais próximo do que eu. E se ele quiser casar com você, a prioridade é dele. Não importa se a gente está se gostando. Nós vamos ficar separados pela vida toda. Então tem uma quebra aqui de expectativa muito grande, você compreende? Tipo assim, eu acho que Ruth, ela tipo respirou e falou, cara, pelo amor, mais isso, né? Quando que é o dia da honra, né? Qual que é o dia da minha vitória? Eu estou lutando desde quando eu cheguei aqui, entendeu? E pro lado de Boaz, poderia ser também tipo algo assim, cara, tanta burocracia, sabe? Casar, né? Na minha altura da vida, eu já não estou casado mesmo, agora... Mas você vê que ele abraça a situação, ele fala, eu vou resolver isso, deixa para mim, eu vou resolver isso. Então, ele quer lidar com isso. E então você tem aqui, de fato, um desejo genuíno. É um sentimento genuíno que ele sente por ela. E que ela sente por ele. Porque os dois decidem, então, vamos até o final, vamos ver até onde vai isso. Tá? Não vamos desistir agora. Vamos desistir agora. Né? Vamos lidar com isso. E aqui você tem, de ambos os lados, sabe? Se inicia em Boaz, mas tem a resposta da mesma forma de Ruth, que é Boaz e Ruth sacrificando seus desejos e emoções, pausando isso, colocando na mão de Deus para ver o que é que Deus quer. Entenda assim, ó, Boaz é um homem sério, temente a Deus. Então assim, a gente vai se casar, então a gente vai se casar certo. Ninguém vai pular etapa, ninguém vai dar uma migué na lei, ninguém vai, sabe, dar o jeitinho brasileiro. Se a gente vai se casar, a gente vai se casar dentro das 4 linhas do jogo. Nós vamos ser reconhecidos publicamente, nós vamos ter o contrato assinado, nós vamos, bonitinho. É assim que funciona, tá?
Não vou dar chapéu em lugar nenhum. Porque veja, Boaz estava lá, ele era um cara rico, provavelmente tinha sua grande influência. Ruth estava no pé dele, os dois estavam assim, desejando se amarem, se estar juntos, se casarem. Meu, segue o jogo, entendeu? Por que eu vou atrás de um parente que até agora nem apareceu na história? Sabe, Ruth está faz talvez alguns meses ali em Israel e o cara não surgiu para dar um sinal de luz, sabe? Então, largue ele no canto dele. Vamos seguir nós dois. Nós estamos aqui e agora. Você gosta de mim, eu gosto de você. Vamos consumar esse matrimônio e amanhã já vamos, de manhã, comunicar todo mundo e dar uma grande festa. Mas não. Se for para fazer, vamos fazer certo. Se for para acontecer, a porta vai abrir. Deus vai guiar o processo. Isso é difícil. Você tem a situação na tua frente, a situação está favorável para você fazê-la acontecer, você tem o desejo, você tem a emoção e de repente você... Não, para. Se for para fazer, vamos fazer certo. Se vamos fazer, vamos seguir a regra. Ou seja, vamos deixar na mão de Deus. Se Ele abrir as portas, ok. Se Ele fechar, não importa se a gente se amou. Cada um para o seu lado e vida segue. Vado. Num nível muito elevado. A gente não costuma, de forma geral, em coisas menores na vida, a gente já tem uma atitude mais solta, sabe? E aqui nós vemos eles fazendo isso. Então, por mais que o seu desejo, a história que você tem, seja uma pessoa, um lugar, uma propriedade, seja lá o que for, sabe? A única forma de você conseguir pausar e estar pronto para superar o possível não de Deus é garantindo que você ama a Deus mais do que você ama todas as coisas. Então a resposta do porquê Boaz e Ruth conseguiram pausar isso aqui e falar, seja o que Deus quiser, já estava antes. Ela era uma mulher virtuosa, a beleza dela era o caráter dela e o amor dela a Deus. Boaz era um homem devoto a Deus, ou seja, ele amava mais a Deus do que a possibilidade de casar com ela. E ela amava mais a Deus do que a possibilidade de encontrar proteção e segurança no casamento com Boaz. Dessa forma, eles estavam prontos para receber o não de Deus, porque o amor deles por Deus era maior do que a força e o desejo de casamento. Percebe? Isso que possibilita você conseguir dizer não e pausar e falar, deixa eu esperar e jogar dentro das 4 linhas do jogo. Deixa eu seguir o caminho que deve ser seguido, da forma que deve ser seguido. Se a gente for fazer, vai ser da maneira correta. Você tem um relato na Bíblia que é um homem chamado Abraão, e ele era casado com Sara. A Sara era estéril. E depois de anos orando e pedindo a Deus um filho, finalmente ela, que era estéril, dá à luz a um filho, sabe? Então, algo incrível, poxa, ela era estéril, você não tem a medicina como hoje, sabe? Então, ela deu à luz e o filho veio com saúde, etc. E quando o filho nasce, Deus ele chega e fala, você vai sacrificar esse filho por causa de mim. Assim, seu filho vai ser morto. Obrigado. E quem que vai matar ele? Você, o pai. Abraão, ele... Ok, é isso. É isso. E vocês sabem a história. Ele, de fato, se coloca em movimento a isso. Prepara o dia, o lugar, o momento. Como é que Abraão... Nós estamos falando aqui do amor de um pai pelo filho. Compreende? Pai pelo filho. Ele pôde atender a esse pedido. Isso aqui, no final, é uma didática, o pedido de Abraão. Para Deus, Abraão. Porque Abraão amava mais a Deus do que sua própria família. E isso que é pedido do cristão. Você entrega toda a sua vida a Deus e a prioridade é o reino. As demais coisas lhe serão acrescentadas, não é isso? Nós sabemos que, obviamente, ali foi apenas uma didática, como se fosse um teste, e jamais que Abraão iria matar seu filho. Na verdade, por toda a Bíblia e em todo momento, Deus nunca pediu sacrifícios humanos, muito menos um sacrifício humano de pessoas que nós amamos como nossa família. O que nós vemos é Deus saindo em proteção e garantindo famílias estruturadas, não é? Então, o que você tem que pensar é que aqui nós estamos falando do século I ou II, talvez, um povo tribal, não é como hoje. Tem que pensar como a cabeça de lá, sabe? Como as coisas funcionavam naquele tempo, né? Mas você percebe o quanto nós temos que amadurecer na fé e, de fato, na nossa própria entrega para Deus? Do tipo, eu entrego todas as coisas no mão de Deus, eu amo a Deus acima de todas as coisas.
Você percebe como ainda falta degraus ou degraus que nós precisamos subir na nossa própria entrega? Isso que é a maturidade, é uma progressão de crescimento em confiança em Deus, né? Até um ponto de um dia, se fosse necessário, o que não vai acontecer, porque a Bíblia, Deus nunca pediu isso e Ele nem tem prazer nisso, mas o próprio filho ser entregue como sacrifício, né? E o que nós estamos vendo aqui em Boaz e Ruth é exatamente isso. Duas pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Uma direção totalmente contrária hoje pelas paixões que nós temos. As pessoas elas querem ficar juntas e elas vão contra a própria família e contra o mundo. É nós contra o mundo. Tá ligado? Não, não é. Para Boaz e Ruth não é. Não é. E então eles pausam tudo, tá? E aí nós temos Ruth voltando para Noemi. E ela fala, né, quando a Ruth volta para sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Tem algumas pessoas que dizem que a tradução mais exata aqui para essa parte seria como se ela fosse tipo uma brincadeira. Tipo, e aí? Você é uma senhorita Boaz agora? Tipo assim, como é que foi lá? Você tomou um fora ou deu certo? Né? Aí Ruth lhe contou tudo que Boaz tinha feito, ele despediu ela com um pouco de comida, mostrando boa fé, etc. E no versículo 18 disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que vai acontecer. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver a questão ainda hoje. E o terceiro capítulo da história de Ruth termina assim, cara. Ele termina sem terminar, né? Ele termina sem terminar, né? Se tem Boaz agindo como um homem deveria agir, ou seja, ele toma a frente da situação, ele toma decisões, ele está liderando, ele trouxe para ele a responsabilidade, ele falou: olha, né, fica tranquila, eu vou resolver isso. Eu vou lá no portão da cidade, eu vou achar esse cara, eu vou falar com esse cara e eu vou resolver a situação. Então ele agindo como o homem deveria agir, tá? E Noemi, ela está fazendo aquilo que lhe cabe no momento, porque ela já fez o que ela deveria fazer, agora ela tem que esperar. Ela tem que esperar, não tem mais o que possa ser feito. E Boaz, ele vai para resolver, mas também não tem como ele fazer, sabe? Tipo, o cara fala: não, eu quero casar com Ruth. Ele fala: não, vamos dar um sumiço nesse cara. Entendeu? Então, a verdade é que os dois jogaram para a mão de Deus e falou: seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Não é? E Noemi, ela deixa muito claro aqui, né? Tipo, sem dúvida, este homem não descansará enquanto eu não resolver essa questão ainda hoje, sabe? Então, Noemi e Ruth, elas confiavam no caráter de Boaz e sabia que ele não iria parar para descansar até resolver a situação. Então, de novo, ele é um homem, ele não é um garoto, ele trouxe responsabilidade para ele está liderando, ele está tomando a decisão, ele que está se movendo para resolver o problema da possível futura família dele, não é? E ali, Ruth, ela sentou e esperou, né? Não tem o que fazer, com certeza muito ansiosa, porque você imagina, uma mulher que sofreu o que ela sofreu, teve a jornada que ela teve que pegar comida do chão, de repente ela se vê na frente da porta da liberdade dela, casar com um homem que ela tinha interesse e poder desfrutar um pouco da vida sofrida que ela teve, e quando ela chega lá, de repente a porta se fecha, então com certeza ela estava ansiosa pelo que iria acontecer, não conseguiu dormir, enfim, faz parte. Mas o ponto é que o capítulo termina e a gente não sabe. Boaz, ele conseguiu achar o cara? Ele vai desistir no caminho? Tipo, mano, esse cara, onde ele se enfiou, tá ligado? Tipo, não tem um GPS, não tinha o grupo do bairro de Israel, sabe? Tipo assim, e aí, beleza? Lembra de mim? Onde você tá? Você ia ter que achar a pessoa dentro da cidade, né? E de novo, ele poderia, cara, será que Ruth vale tanto assim? E se Boaz achar o rapaz, ele vai querer casar com Ruth no lugar de Boaz? Ele vai impedir o casamento? Ele vai abrir mão desse direito dele? Cara, a gente não sabe, né? Então, mais uma vez, o capítulo termina com mais perguntas do que respostas. Nós vamos ter que caminhar um pouco mais no texto para conseguir descobrir o que vai acontecer de fato com Ruth e com Boaz. Se a história vai terminar bem, vai terminar mal, vai terminar de uma outra forma melhor ainda, que a gente não está conseguindo prever o que vai acontecer, a gente vai ter que caminhar mais no texto para isso, sabe? E a gente vai caminhar semana que vem. Tá? Semana que vem a gente vai terminar essa história aqui de Ruth. Tá? E eu quero ler a conclusão com vocês aqui, para a gente finalizar o momento da pregação e caminhar para o final do nosso culto. Eu vou ler porque eu não quero perder nenhuma palavra que eu escrevi. Porque, como eu disse no início,
eu falei, no final nós vamos entender que o livro de Ruth não se trata sobre Ruth e Boaz, mas se trata sobre eu, você e Deus. Então eu vou ler aqui e eu quero que você preste muita atenção, porque o tesouro do livro de Ruth é isso que eu vou mostrar para vocês agora. É para isso que a história de Ruth aconteceu. Um dia Deus criou Ruth, um dia Deus criou Boaz, direcionou a vida deles, criou essa história para que hoje você pudesse entender o grande propósito dessa história de amor dos dois, sabe? Há algo que nós não podemos ignorar. Este relacionamento improvável, até certo ponto, entre Boaz e Ruth, é uma figura do nosso relacionamento com Deus. Nós somos Ruth e Deus é como Boaz. Nós somos aqueles com um passado marcado pela sujeira do pecado, pelas escolhas erradas, pela idolatria, pela falência espiritual. Ruth era moabita. Ela veio de um povo e ela nasceu em imoralidade. Ela adorava deuses pagãos. Ela atendia os direitos e os desejos do seu coração. Era rejeitada pelo próprio povo de Deus. E ainda assim ela foi acolhida, amada e redimida. Não porque ela merecia, mas porque havia um homem disposto a estender sua capa sobre ela. Boaz podia tê-la rejeitado. Ele tinha o direito legal de dizer não, mas ao invés disso ele a cobriu com graça. Ele respondeu com bondade. Ele se levantou para redimi-la. E tudo isso aponta para Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Boaz. Jesus também teve todo o direito de nos rejeitar. Ele é o Santo dos Santos e nós somos trapos de imundícia. Mas o Evangelho nos diz algo glorioso. Todo aquele que o Pai me envia e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou jogar fora. Nós temos que entender isso. O nosso Redentor olha para o teu histórico, para o meu histórico imundo, para o nosso passado de vergonha, para histórias que você jamais teria coragem de contar em voz alta, e ainda assim Ele te aceita. Não porque você se lavou, não porque você se perfumou, não porque você vestiu uma capa bonita de obras, mas porque Ele te ama. Ao contrário de Boaz, Jesus é o nosso único Redentor. Não há outro na fila, não há outro nome, não há outro evangelho. Só há Deus. Ele é o único e suficiente caminho. E Ele não apenas aceita, mas Ele nos transforma. Você não precisa esperar se tornar melhor para vir até Deus. Não precisa se arrumar como se quisesse ser recebido de alguma forma. Isso pode até funcionar em relacionamentos humanos, mas com Cristo é diferente. Você vem imundo e Ele te lava. Você vem ferido e Ele te cura. Você vem perdido e Ele te encontra. Essa é a graça. Essa é a beleza do Evangelho que brota do texto de Ruth. Boaz é apenas um reflexo. Cristo é a nossa realidade. Ele te cobre, não com a sua capa, mas com o seu próprio sangue. E eu te pergunto, o que te impede de vir a Ele? A sua culpa, o seu medo, sua vergonha? Você ainda acha que precisa provar algo? Isso é orgulho. É uma incredulidade disfarçada de humildade. Você está ofendendo a graça de Deus quando tenta ser digno dela. Porque nem eu nem você seríamos dignos nunca. E nem precisamos ser. Jesus quer que você venha do jeito que está, com seus pecados, com seus vícios, com seu medo, com sua sujeira. E como Boaz fez a Ruth, ele vai dizer, não temas, eu farei tudo por você. Então ame a Deus, obedeça a Deus. Como Ruth, faça o que você sabe que deve fazer, mesmo sem entender o plano. Ela era só uma mulher pobre, estrangeira, recolhendo restos de comida no campo, mas sua obediência se tornou parte da história do Messias. Entregue sua vida a Deus. E o Boaz, o maior Boaz, o verdadeiro Boaz, Cristo Jesus, escreverá a sua história e fará dela uma obra-prima. Esse aqui é a verdadeira mensagem do livro de Ruth. Beleza? A história é linda, a gente vai continuar a história, mas Ruth é sobre eu e você. É sobre pessoas com um passado obscuro, pessoas com vergonha do que já fizeram, pessoas sem controle, jogadas aos seus desejos, muitas pessoas estrangeiras dentro do ambiente cristão, pessoas que eram inimigas de Deus, e de repente se aproximam de Boaz, esperando receber um não na cara, e você tem um aceite inesperado. Não era obrigado, mas você foi aceitado. Não é? E você então tem Deus, ao invés de jogar você fora, fazendo tudo o que é possível para te trazer para dentro e para te amar. Não é? E esse é o grande trunfo do livro de Ruth. Essa é a grande história por detrás da história de Ruth.
E é isso que se passa atrás das linhas e nós não podemos ignorar, porque a história de Ruth é a história do Evangelho. E é dessa forma que Ruth chega para nós. E a história de Ruth, ela é a salvação para eu e para você. Refletir e praticar. Ops. Ó, meu controle está com pressa aqui. Ó. Ele não quer não. Para num aí para mim, por favor. Aí. Tá cansado, ele quer descansar, coitado. Vamos dar comida para ele quando acabar aqui, para ele se jogar no sofá. Não se esconda pelo seu passado. Deus pode redimir qualquer história. Ruth é a prova disso. Pare de esperar estar pronto. Venha a Jesus como você está. O fato de Ruth ter se perfumado, etc., tudo isso faz diferença. Mas no nosso caso, não tem o que você faça que demonstre, que te torne digno de merecer o favor de Deus. Mas o teu movimento em favor de Deus, pelo menos, mostra disposição. Porque Deus não espera a perfeição, mas Ele quer uma rendição. E o ponto 3 é: não há outro Redentor. Somente Jesus pode mudar seu destino eterno. São os 3 principais pontos da história de Ruth de hoje, para que você possa orar a respeito e refletir. Não é?